Vamos lá, você já passou, por acaso, por algum aperto financeiro na sua vida? A geladeira quebra, um parente fica doente, você perde o emprego, aí bate aquele desespero? Se você já passou por alguma situação assim, esse vídeo aqui é pra você. Foi exatamente em momentos assim que eu percebi o valor de ter uma reserva de emergência. E você também precisa. E sabe qual que é o mais louco de tudo isso? A maioria das pessoas, elas só entendem a importância de uma reserva de emergência quando tá em uma situação assim extrema. Ou seja, depois que passa por um grande sufoco. Mas hoje você vai aprender aqui, nesse vídeo, quanto que você deve guardar, como montar uma reserva de emergência, mesmo com pouco dinheiro, e onde você pode deixar a sua reserva de emergência para que ela fique ao mesmo tempo rendendo dinheiro para você e também que você tenha uma liquidez. Como assim? Que você possa resgatar em qualquer dia, em qualquer instante, assim que ocorrer alguma emergência. A gente nunca quer que aconteça alguma emergência, é meio óbvio, porém a gente sabe que em algum momento da nossa vida emergências acontecem, imprevistos acontecem. E eu sempre falo, tá? Eu gosto sempre de falar que os imprevistos, na verdade, eles são meio que previstos. Como assim? A gente não sabe de fato quando que vai acontecer, nem o que vai acontecer, mas a gente sabe que os imprevistos, eles existem. A gente tem que se planejar, então, para ocasiões como essas. A gente não sabe o que, mas tem que estar pronto. Meu nome é Carlos Anos e aqui no canal a minha missão ela é bem simples. Ela é te ajudar a sair do sufoco, te organizar com as suas dívidas, organizar a sua vida financeira e começar a investir de forma inteligente, mesmo que você ganhe pouco dinheiro, porque é isso que vai mudar teu jogo. Se esse conteúdo aqui é para você, então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que aqui eu vou te dar muito conteúdo gratuito e valiosíssimo. Primeiro então, o que é reserva de emergência, tá? Vamos direto ao ponto. A reserva de emergência é um dinheiro guardado exclusivamente para emergências. E aqui eu quero focar, enfatizar isso aqui, exclusivamente para emergências. A gente vai colocar um dinheiro que ele vai rentabilizar sim, ele vai se atualizar, vai ser uma parte do nosso patrimônio que vai crescer com o tempo, mas o foco não é esse. O foco principal é ter uma reserva, algo que vai nos dar uma garantia em alguns momentos da vida. E você já vai entender um pouco melhor no decorrer desse vídeo. Por quê? Então eu quero que você simplesmente pense que esse dinheiro não é para usar para parcelar celular novo, não é para você comprar ingresso de show, não é para você sair comprando aqueles supérfluos. Sabe que a gente falou em vários vídeos aqui no canal, nos vídeos anteriores, se você não viu, tá dando bobeira porque deveria ter visto, porque você tá passando por algum aperto hoje. E a gente sabe que tem estatística no Brasil de mais de 70% dos brasileiros são endividados, então provavelmente você está nessa situação. E eu quero que você saia disso, cara. Eu quero que você saia disso. Eu quero que você consiga realmente se ajudar e ter um futuro mais próspero. Então, assista os vídeos passados aqui do canal, porque eu tenho certeza que são vídeos curtos e podem te ajudar demais. Vão te ajudar a mudar teu jogo. Então assiste ali para que você entenda o que são os supérfluos que podem estar detonando o teu dinheiro, tá? Às vezes você tá aí ganhando 2 mil, 3 mil, tá num sufoco, é realmente difícil viver numa realidade assim, mas você poderia estar melhor ou já estar num caminho para melhorar. Então, a função aqui da reserva de emergência, ela é simplesmente te proteger de imprevistos, que eles podem te tirar do equilíbrio, podem desestabilizar toda a tua vida, não só a vida financeira, mas a sua vida como um todo. Cara, imprevistos, né? Perder emprego é um imprevisto. A gente está trabalhando, mas a gente não tem garantia de nada. Pode ter um gasto médico inesperado. Você pode adoecer, alguém na sua família pode adoecer e às vezes precisa de um remédio, um exame muito caro e você tem um dinheiro lá para isso. Um conserto no carro, conserto numa moto, caso você tenha, enfim, bater. Cara, até eu mesmo já fui pego no imprevisto. No passado, eu tinha um carro, tinha acabado de comprar um carro e eu não tinha muita condição. E acabou que eu fui dar ré no meu carro, entrou um cara atrás, acabei batendo, ficou numa discussão ali e tal, e eu não tava com grana e acabei tendo que buscar a ajuda do meu pai. E graças a Deus eu tinha meu pai para me socorrer, né, na parte financeira, então ficou tudo certo. Mas seria muito melhor eu nem ter que acionar ninguém, né, não ter que precisar de incomodar ninguém, usar dinheiro de ninguém, simplesmente se eu tivesse uma reserva de emergência. Então, batidas, acidentes, as coisas podem acontecer. A gente não sabe quando, mas a gente quer evitar o máximo possível, mas elas podem acontecer. Então, a reserva de emergência, ela pode servir tanto para você quanto para alguém da sua família. Pode realmente salvar uma vida. Esse dinheiro é o que você vai fazer você evitar que você entre num cheque especial. Se
Se você viu os vídeos passados, falamos bastante disso. Cheque especial, que você volte a usar o rotativo do cartão, que é péssimo, ou caia num empréstimo aí com juros abusivos e juros absurdos. E a gente sabe que no Brasil tem muito disso. A gente, às vezes, ganha 2.000, vive 2.000, gasta tudo, já contando que vem o próximo salário. E, cara, daí entre o próximo salário, não tem dinheiro, acontece o imprevisto e não tem dinheiro para saldar esse imprevisto. E você acaba cedendo às buscas por empréstimos e dívidas absurdas com bancos. Mas você que está vendo esse vídeo, você vai virar esse jogo. Agora, quanto que você deve guardar? Né? Quanto que você deve guardar? Muita gente simplesmente trava nessa hora e não sabe. Você talvez já tenha aprendido o que é reserva de emergência, mas você não sabe exatamente quanto. A resposta ela é bem simples e ela varia, para mim é uma forma, para você é outra forma. Ela varia de realidade para realidade. Se você é CLT, por exemplo, se você trabalha com carteira assinada e, enfim, você tem uma estabilidade diferente de alguém que tem um concurso público, por exemplo. Então, para você que é CLT, você de repente tem que buscar guardar aí 3 a 6 meses do seu custo de vida. Se você é um autônomo freelancer, o ideal é você ter aí de 6 a 12 meses para gastos médios, tá? Dos seus gastos médios, aliás, do seu custo de vida. Eu vou anotar aqui na tela para que você entenda melhor e você não erre depois, aí você tira um print, tá bom? A gente coloca aqui então a reserva de emergência, ó, RE, que é a reserva de emergência. Se você é CLT, você vai juntar, deixa eu colocar aqui em branquinho, 3 a 6 meses do seu custo de vida. Como assim, Carlos? Você vai ver quanto que você gasta naturalmente todos os meses. Se você vive com R$1.500, compra comida, paga aluguel, paga todas as suas coisas e vive com R$1.500, vai ser 3 a 6 meses. Ou seja, aqui nesse caso, daria, né, se você tem um custo fixo de 1.500, o exemplo, vou colocar um exemplo aqui, é 4.500 a R$6.000, Isso aqui é o que você teria que ter neste caso. Eu sei que é muita grana, talvez para você hoje seja impossível, mas você vai conseguir chegar. Acabei de ver que eu acabei escrevendo aqui atrás de mim, mas tá R$6.000, isso aqui é só um exemplo também. Um outro caso aqui, se você, na verdade, é um autônomo, tá? Ou um freelancer. Vou botar aqui freelancer ou autônomo. A letra não tá saindo mil maravilhas, porque realmente é difícil escrever aqui no computador, mas eu quero que você preste atenção no que eu tô falando e você entenda, tá? Aqui, nesse caso aqui, você vai colocar 6 a 12 meses, porque freelancer e autônomo, tudo é mais variável, né? Tem menos segurança do que um CLT, não tem aquela previsão do quanto vai ganhar, não tem um salário fixo. Então aqui nesse caso, a pessoa guardaria mais. Guardaria quanto? Guardaria se a pessoa ganhasse R$1.500 e gastasse esses R$1.500 com custo fixo. Deixaria então guardado 6K. 6K, para quem não sabe, é 6.000 a 12K. Precisa de mais dinheiro guardado. Então tira um print para não esquecer isso aqui, tá? E aí se você tá pensando assim, Carlos, eu mal consigo guardar R$100. Calma. Tá, calma. Não é para juntar todo o dinheiro de uma vez. Eu sei que é muita grana. Quando você olha aqui, pô, preciso juntar R$4.500, R$6.000, tá doido. Tá doido. Tá? Você vai montar a sua reserva de emergência aos poucos. Todo mês você vai montando. Mesmo que você comece com 50, com 30, com R$10, o importante é você começar. Você vai começar a ter uma reserva, tá? E depois você não vai usar. Você vai usar apenas para emergências de fato. Antes de tudo, você tem que entender. Isso aqui é para emergência, tá? E onde que você vai guardar a sua reserva de emergência? Agora vem uma dúvida muito comum, né? É uma dúvida muito comum. Carlos, onde eu deixo esse meu dinheiro? Eu deixo no colchão? Deixo na gaveta na minha casa? Deixo na minha carteira? Onde que eu coloco? Na poupança? Nada disso, tá? Nada disso. Você precisa de 3 coisas. Basicamente, você precisa de 3 coisas quando você vai falar de reserva de emergência. Eu vou escrever aqui porque você tem que entender, tá? Então, quando a gente lê, fica mais fácil quando a gente visualiza, ao invés de eu ficar só falando. Você precisa ter, para a reserva de emergência, 3 coisas. Vou colocar aqui um pontinho, outro pontinho e outro pontinho. Eu quero que você anote ou tire print dessa tela. Primeira coisa na reserva de emergência, você tem que ter segurança, tá? Segurança. Não pode correr o risco de perder o dinheiro. Então você precisa buscar algum investimento, algum lugar que você vai colocar e não corra riscos. E você sabe que a poupança, uma vez na história, já foi confiscada. Já houve o confisco de poupança.
houve uma mudança de legislação, nossa Constituição mudou tudo. Hoje não é para acontecer mais, mas, né, quem garante que não vai acontecer? Então, não é qualquer lugar, muito menos poupança. E eu vou te dar um exemplo, tá? Alguns exemplos de onde colocar daqui a pouco. Outro ponto que tem que ter, liquidez. Já te falei o que é liquidez. Liquidez é agilidade, facilidade de botar o dinheiro de volta no meu bolso. Eu precisei agora, de madrugada, ou num feriadão. Consigo esse dinheiro? Consigo. Se você colocar em algum lugar correto, tá? Se você botar em qualquer lugar, tem lugar que trava o teu dinheiro. Vai lá, acontece a eventualidade, você não tem dinheiro. Então, cuidado, liquidez tem que ser observado. E o outro ponto é rentabilidade. Esse dinheiro, ele tem que estar rendendo também, para que a gente não perca nosso dinheiro para a inflação, porque existe uma coisa chamada inflação e vai corroendo o poder de compra. Então aqui eu quero que você observe esses 3 pontos, esses 3 lados. Isso aqui é um triângulo. Tem que ter os 3. A segurança, tem que ter a liquidez e tem que ter o R, que é a rentabilidade. Se você buscar algum ativo, você vai investir e não tem algum dos 3, não coloque sua reserva de emergência. Aí eu vou te passar agora algumas opções indicadas. Então pega um papel e uma caneta aí para anotar, que é muito importante. Primeira coisa, você pode colocar, na verdade, um Tesouro Selic. Tesouro Selic, via corretora. Você precisa abrir conta em uma corretora. Já falei em corretora também, dei alguns exemplos em um dos vídeos passados no canal. Posso fazer um vídeo específico sobre as melhores corretoras, caso vocês queiram, mas aí eu preciso saber de vocês nos comentários, só vocês pedirem. E aí você abre a conta na corretora, manda o dinheiro para lá e investe no Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título público, ele é seguro, ele rende mais que a poupança e você pode sacar a qualquer momento. Porém, ele é D+1, ele é a qualquer momento, mas ele não é tanto, não é liquidez imediata, ele tem liquidez diária. Por exemplo, se for feriado, se for final de semana, se for dia não útil, você não consegue resgatar no dia, tá bom? É D+1. D+1 como assim? Você dá a ordem de resgate e cai na sua conta no próximo dia útil, tá? Então, é o mais seguro, mas não tem tanta liquidez. Lembra que eu falei que tem que ter aquele triângulo? O triângulo tem que estar direitinho. Uma segunda opção, CDBs com liquidez diária. Estejam rendendo 100% do CDI ou mais. O mínimo é 100% CDI, tá? Então você vai procurar aí algum banco digital, alguma plataforma, de repente, que te ofereça isso, que tenha segurança, que seja conhecida. Porque esses CDBs com liquidez diária, como o próprio nome já diz, a liquidez é diária. Você consegue tirar todos os dias. E fique atento ao valor do FGC. Como assim? Eu não sei quanto dinheiro você vai colocar lá. Se você for colocar mais de 250 mil reais, tá? Passou de 250 mil reais, não tem mais garantia. Até 250 mil reais existe algo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e aí por CPF e por instituição você tem essa garantia de 250 mil reais, ok? Caso dê algum problema na instituição que você colocou, você tem a garantia. Uma outra opção que eu gosto bastante, que inclusive eu utilizo, mas isso aqui não é recomendação, você vai fazer sua escolha, é um RDB de liquidez diária. Como assim? No Nubank, eu uso o Nubank, tá? A caixinha do Nubank. Existe uma caixinha lá que se chama caixinha de reserva de emergência. Aquilo lá é um investimento de RDB com liquidez diária. Eu consigo pegar o dinheiro a qualquer momento, cara, a qualquer hora. Não importa o dia, não importa o horário, tá bom? Você pode investir a partir de R$1. Então, tem R$1 aí, já joga para lá e aquilo vai rentabilizando todos os dias. Rende 100% CDI e é de fácil acesso e muito didático para iniciantes. Se você está começando agora, não sabe nada de investimentos, eu acho que esse seria o primeiro caminho para você entrar para o mundo dos investimentos e começar a ver o teu dinheiro de forma segura e prática, já rentabilizando. Evite deixar a reserva de emergência na poupança se você puder, pois a rentabilidade da poupança hoje em dia é muito menor, não faz nem sentido colocar. E você vai estar deixando o seu dinheiro no banco, então tem o risco do banco, tá? Como montar a tua reserva de emergência do zero? Tá com papel e caneta aí, né? Eu acho que você já tem anotado. Continue anotando. Se você não pegou ainda, corre lá, pega o papelzinho e caneta, dá um pause aí, pega lá e volta. Agora, como montar a sua reserva? Anota todo esse passo a passo. Primeiro, você vai descobrir o teu custo fixo mensal. Aluguel, comida, contas básicas, enfim, transporte no teu dia a dia. Anota tudo. Você precisa saber o teu custo fixo básico e mensal. Depois você vai definir uma meta. Exemplo, se você gasta R$1.500 por mês, a meta inicial é R$4.500. Guardar
3 vezes, ou seja, 3 meses esse teu custo fixo mensal. Se der qualquer problema, você perdeu dinheiro, aliás, sua fonte de dinheiro, perdeu o emprego, não tem de onde tirar dinheiro, você sabe que com R$ 4.500 você sobrevive 3 meses, sem ter que ficar pedindo dinheiro para ninguém, sem ter que recorrer a empréstimos nem nada. Você tem aquele teu dinheiro. Então faça isso, defina a meta. Depois, o terceiro passo, escolha o local para você guardar. Caixinha do Nubank, Tesouro Selic, um CDB com liquidez diária, já está ótimo. Depois você vai criar um compromisso mensal consigo mesmo. Aí é contigo, não é comigo. Estou fazendo minha parte, você tem que fazer a sua. Todo mês você vai guardar um valor X, você vai definir esse valor X antes de você gastar com qualquer outra coisa. E tem que ser antes, porque senão você vai gastar com qualquer coisa e não vai te sobrar dinheiro, tá bom? Não vai te sobrar dinheiro. Vai por mim. Depois você vai acompanhar o crescimento da sua reserva. E aí você vai acompanhar, sei lá, com uma planilha, aplicativo, no papel mesmo. Aí você faz como você bem quiser. Inclusive, eu uso uma planilha simples para isso e eu posso disponibilizar para vocês aí, fazer um vídeo explicando como fazer esse controle da reserva de emergência. Enfim, se vocês quiserem. E aí eu trago a planilha para vocês, tá? Mas é só falar para mim nos comentários. Agora, dito tudo isso, espero que você tenha entendido, porque, cara, quando eu comecei lá atrás, eu não tinha noção nenhuma de tudo isso, tá? Não tinha noção nenhuma, não tinha vídeo, não tinha nada para explicar. O meu primeiro passo foi parar de parcelar as coisas à toa. Isso aí já me ajudou demais e já falamos sobre isso num dos vídeos aqui no canal. E com R$50 por mês, eu comecei montando minha reserva de emergência. Isso demorou sim, mas eu formei minha reserva de emergência lá atrás. Isso me ajudou muito, tá? Só para você ter noção, teve um ano, eu não me lembro agora que ano que foi, eu tinha R$600 de reserva de emergência. E eu não precisei para mim, tá? Um dia eu precisei para minha mãe, que ela precisava de dinheiro para um exame médico, e eu não tinha essa grana, e eu consegui, dos meus R$600, eu emprestei para ela R$300. E isso, pô, é algo que é saúde, eu tava da minha mãe, então é muito importante, e eu tô falando isso para que você não deixe isso acontecer e você não tenha com que ajudar. Às vezes é para você, às vezes é para um familiar, às vezes para um filho, para uma filha. Então, toma cuidado, começa a formar uma reserva de emergência, porque, como eu falei, essas eventualidades realmente acontecem, tá? Acontecem. E se eu não tivesse aquela reserva de emergência, eu ia ter que recorrer a outras coisas. Eu ia cair num cartão de crédito, eu ia ter que pedir emprestado, ia ficar devendo alguém, enfim. Mas aquele dinheiro ali, ele me deu paz, muita paz de espírito, porque eu simplesmente gastei aquele dinheiro, mas eu não caí em dívida, não voltei àquele endividamento que eu tinha lá atrás, que eu tinha me livrado. Senão eu ia voltar tudo e aí vira aquela bola de neve. Você cai numa dívida de banco, juros absurdos, enfim. E é isso que eu quero que você tenha, tá? É isso que eu desejo pra você, mas você precisa pegar todo esse conteúdo que eu te entreguei nesse vídeo e já botar para funcionar, tá bom? Então me responde aqui nos comentários, você já começou a montar a tua reserva de emergência ou você vai começar hoje? Fala para mim. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, já deixa o like no vídeo, compartilha com teus familiares, teus amigos, enfim, e eu te vejo no próximo vídeo. Já tá inscrito aí, o YouTube vai te mandar o próximo vídeo. Mas enquanto ele não te manda, porque eu não gravei ainda o próximo vídeo, já fica com esse aqui, ó. Valeu!